compartilhar a palavra de Deus. Porque a igreja adventista surgiu de pessoas estudiosas da palavra de Deus, estudando as profecias de Daniel. Foi o surgimento da igreja adventista. Então, falar para esse povo é uma responsabilidade que não tem tamanho, porque são um povo exigente, são um povo que gosta de ler, de precrustar a palavra de Deus. E você viu onde que esse baiano se meteu? Com 2 meses de batizado, se intrometendo a fazer pregação, meus irmãos. Mas glória ao santo nome de Deus, que se ele me trouxe aqui, é porque ele sabe de onde tirar leite, não é? De onde tirar água, né? É ele que nos dá a vida, e é com essa força, é com essa confiança que eu estou aqui. Amém. Para compartilhar com os irmãos, as irmãs, o que tenho estudado. E o tema de hoje é vencendo como ele venceu. Irmãs e irmãos, vocês já pararam para pensar que aquele hino que começou aqui, muito bonito, Jader Santos, né? Estava inspirado, só aquela música já é o sermão, já dá para a gente, mas vamos, né, aumentar mais o grau de dificuldade do pecador, né? Vamos falar, vencendo como ele venceu. Aqui para os entendidos da língua portuguesa é uma figura de linguagem. Vencendo é o verbo vencendo na forma flexionada do gerúndio, que indica uma ação continuada, uma ação que ela não foi finalizada no momento da fala. Vencendo. Quem é que está vencendo? Vencendo é eu, é a irmã, é o irmão, é todos nós. Nós vamos vencendo. E por que ele usou quase todos os sermões que ele preparou, está nesse tempo verbal, vencendo na angústia, na dor e tudo, e vencendo. Mas por quê? Irmão, porque o sofrimento humano só vai finalizar com a volta de Jesus Cristo. Amém? Amém. É só nesse dia que ele vai desaparecer, se vencendo ou sofrendo, aí vai terminar. E nesse momento, em reverência ao nosso santo Deus, porque nós vamos abrir a santa palavra, eu gostaria de orar ao Espírito Santo, para que ele desça sobre cada um de nós, para que eu venha falar a vontade que o Pai colocou para que fosse dita para cada irmão aqui presente, e que cada irmão, os visitantes, tem visitantes? Só as crianças, mas que todos saiam daqui saciados com a santa palavra de Deus. Amém? Então, Senhor nosso Deus, nos abençoa, nos guia e nos direciona na pregação da sua santa palavra. Amém. Porque só assim é que nós vamos vencer os enganos de Satanás. Amém? Amém. Irmãos, como é que é vencer como Jesus venceu? Se a gente pensar na ótica da santidade de Jesus Cristo, é impossível. Porque Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Nós não. A nossa geração foi bem diferente. Então, se a gente olhar pela ótica da santidade de Deus, é impossível a gente vencer. Mas Jesus desceu o seu Filho aqui na terra, e é através da graça dele é que nós vamos vencer. Amém? Amém? O ministério de Jesus Cristo começou aos 30 anos. Por que começou aos 30 anos? Porque para os judeus daquela época, a maioridade do homem, ele só tinha respeito depois
depois dos 30 anos. Então, o ministério de Cristo inicia-se com o seu batismo, né? Ali com o batismo, o Divino Espírito Santo corporeamente desce sobre ele. Quando ele se batiza e ele ora, no momento que ele ora, o céu se abre. Gente, para quem estava ali naquele momento que viu, né? João, né, presenciou essa, teve muita gente que presenciou esse momento. Deve ser um momento dos mais lindos. O Espírito Santo descendo sob forma de pomba e entronizando no Senhor Jesus. E a Bíblia diz que dali em diante ele foi para o deserto, mas ele ainda passou uns 2 dias ali antes de seguir para o deserto, porque onde Jesus foi batizado, a região, de um lado é a Jordânia e do outro lado é o deserto. Os desertos de Israel são 3 desertos muito grandes, então de forma que ele 2 dias ali com aquela alegria de ter ouvido, porque pelo que a Bíblia relata, é a primeira certeza que Jesus Cristo teve que ele era filho de homem, foi quando o próprio Jesus diz: Deus, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então ali ele teve a certeza de que ele era o Filho de Deus. Irmãos, qual é o significado de oração? Nós estamos em 10 dias de oração. Então o motivo maior nosso é a oração. Nós estamos aqui para estudar e para buscar entendimento a respeito do poder da oração. A oração, a gente sabe que a oração pura e simples, ela não tem poder nenhum. O poder vem do Espírito Santo. É Ele que concede o poder. E como devemos orar? Em Mateus 6, né, quem quiser conferir, e é bom que confira, porque os adventistas são povos estudiosos, então nós vamos trabalhar com a palavra escrita, Mateus 6, verso 5, né? Mateus 6, verso 5, diz: quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, qual é o motivo da gente estar reunidos para orar? Meus irmãos, porque a oração em grupo é a concordância perante Deus, porque é assim que Deus quis. E aí nós vamos para Mateus 18, 20. Mateus 18, verso 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes da terra terá sido desligado do céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre
a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Amém. Então, como vemos, não é o pregador falho que está falando, é a palavra de Deus. Então, a oração no grupo, ela é diferente da individual. Porque aqui na oração comunitária, na igreja, na casa de oração, é ali onde o poder de Deus é derramado sem limites. Ele está falando qualquer coisa. Quando ele ensina, olha, você ora, você não precisa ficar fazendo escândalo aí para se aparecer, não. Ora com seriedade, ora com respeito, não invoque meu nome de qualquer forma. Mas aqui, é nesse momento da oração conjunta, é que o Espírito Santo faz um milagre sem limite. Então, aí nós podemos fazer as orações com os nossos parceiros, com os nossos marido e mulher, pai e filho, esposo e esposa, colegas de trabalho. A oração tem esse poder. Como eu já disse, a Bíblia relata que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, após o batismo. Assim que ele foi batizado, ele passou 40 dias no deserto, jejuando. E 40 dias no deserto não é fácil. Um dia, 2 dias, aqui debaixo da sombra, a gente não aguenta ficar sem beber, sem comer. Imagine 40 dias. Porque quando Jesus, mesmo tendo ouvido aquilo que o Pai, esse é o meu filho, Jesus sentia fome. Jesus era homem igual a nós, não tinha diferença nenhuma. Ele era de carne e osso, ele estava vivendo toda aquela prova. E depois de 40 dias, já imaginou aquele homem fragilizado? Porque o deserto de dia é a temperatura de 40 ou acima de 40 graus. 50. E à noite ele cai abaixo de 0. Você já pensou essa oscilação? Nós aqui entra no quente, no frio, aí se bebe uma água gelada e já a garganta já não funciona. Imagina aquele homem, né, passando por 40 dias. Então Jesus estava fragilizado. E aí aparece Satanás se aparecendo, e possivelmente Satanás não apareceu como a gente pinta um bicho aí com chifre vermelho, usa uma capa vermelha, sei lá. Não, ele devia ser aparecido ali com uma presença, uma figura humana, né? Talvez até encantadora, né? E fala para Jesus: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães, né? Possivelmente Satanás tenha pedido que Cristo transformasse as pedras em pães para saciar a fome daquele povo. Porque Jesus tinha consciência que depois que o pecado entrou no mundo, aí apareceu as classes, o pobre, o rico. No jardim do Éden não tinha isso, a gente ia viver igualitário, até o tamanho era outro. E naquela época tinha gente passando fome. E ele pode ser que ele tenha embutido na cabeça de Cristo para transformar as pedras em pães. Até porque aqui naquela região onde esse cenário era uma região
de muitas pedras. E as pedras chatas, achatadas, levava a ideia de pães, porque os pães daquela época, né, dos judeus, ele era arredondado, parecia uma pedra. Mas Jesus refutou ele, né? Como está escrito lá em Mateus 4, né? Capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a gente vê que Jesus não entrou em detalhe com Satanás, não foi falar de filosofia, do que ele pensava, ele simplesmente citou, né, que esse texto aqui remete lá ao Deuteronômio, né? Em Deuteronômio, quando fala da caminhada do povo judeu, né? Lá do deserto, né? E aí ele fala, quando Moisés repreende o povo: recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, Jesus tinha conhecimento das Escrituras. Então é por isso, meus irmãos, que a gente deve frustrar as Escrituras, não só para conhecer as Escrituras, não é para ser um intelectual. Não, a gente tem que conhecer as Escrituras, porque o dia que Satanás nos abarroar, nós estamos firmes. Que não, Satanás, eu conheço de quem eu sou filho, eu conheço de quem eu necessito, de quem eu sou dependente. Eu não dependo dos seus favores. Ademais, Jesus também não queria demonstrar para Satanás, e não quer demonstrar para ninguém, que ele é um rei da assistência social por dar pão de graça. Não. Jesus quer ser conhecido como rei, como está lá em João 6, capítulo 6, verso 51. João 6, capítulo 51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, esse é o alimento que Jesus mostra para cada um de nós. E isso também, essa promessa também se confirma lá em Lucas, né? Lucas, no capítulo 24, no verso 13.
naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles iam conversando a respeito da morte e da morte de Cristo, né? Ia falando. E os olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer, né? E lá no verso 31, ele fala: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas eles desapareceram da presença deles. Então, nesse momento aqui, eles reconheceram que aquele homem que caminhava no caminho de Emaús durante aquela tarde, né, que eles posaram uma noite na hora de fazer a ceia, era Jesus Cristo. Então, é esse o pão vivo, né, que Jesus se apresenta para seus filhos. É essa forma que Jesus Cristo quer que a gente reconheça nele. É o pão vivo. Não de distribuir pão de graça, não de fazer milagre, transformar pedra em pão. No Evangelho de Mateus, né, Mateus 4, versos 5 a 7, a gente constata a segunda tentação que Satanás faz para Cristo, né? E diz o seguinte: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos ver, é o 5, né? Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos anjos ordenará a teu respeito que te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. O sermonário, ele adverte que essa passagem aqui, Satanás não estava pondo em dúvida a divindade de Cristo. Ele apenas queria a transgressão de Cristo para fazer um milagre em proveito próprio, ou seja, advogar em causa própria, em benefício próprio, descumprindo a missão que Jesus ordenou. Mas eu também fico com a hipótese de que ele sim, esse sim aí é de dúvida. Ele pôs dúvida da divindade de Cristo. Ele pôs dúvida e vamos ver o que é que está por detrás de tudo isso. Como foi relatado, olha o tanto que Satanás é astucioso. Satanás pegou Jesus no colo, nos braços, eu não sei como é que foi, mas não foi uma entidade, foi homem. Jesus estava fragilizado e ele, daquele lugar onde ele estava, no deserto, ele leva Jesus Cristo para a parte mais alta do templo e coloca Jesus lá e fala: olha, você está vendo? Você está aqui sujo, imundo, e está nesse lugar aqui, o lugar mais santo. E para entrar no templo, precisava ser com vestes limpas, está puro. Não entra no templo de qualquer jeito. Mas tem
mais coisa que Satanás queria impor uma culpa a Jesus que ele não devia, né? Vemos que Satanás faz citação bíblica da palavra de Deus dos Salmos 11, Salmo 91, verso 11 e 12, né? Como é que se diz? No meio jurídico a gente fala distorcer a verdade, dá um significado que a lei não diz. Ele pega a lei e interpreta da forma que favoreça a vontade dele, né? Porque realmente lá no 91, no Salmo 91, verso 12, verso 11 e 12 diz: porque aos seus anjos dará ordem do teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Mas ele vem e dá. Satanás é tão astuto que ele é capaz de incutir no ser humano uma culpa que nós não devemos. Tem coisa que acontece com a gente que a gente fica em depressão. Eu vivo em depressão. Eu hoje estou aqui por uma depressão muito forte que eu senti na vida. É muita dor. E me sinto, se não fosse a misericórdia de Deus, eu tinha blasfemado contra o nome de Deus, eu tinha feito coisas erradas. Essa culpa que ele incute, você é culpado, você devia ter feito isso, o se, né? Aquele se que ele usou lá, se. Então é isso. Por outro lado, Satanás também incute um sentimento da frieza. Mesmo você sendo errado, e a televisão, os meios de jornais, eu atuo na área criminal, a gente topa com cada caso. Você fala, isso eu não estou falando com um homem, eu estou falando com um monstro, eu não estou falando com uma moça, eu estou falando com uma monstra. Porque não tem o mínimo de sensibilidade, ela perde. Satanás consegue incrustar isso na mente humana. E a gente pode ter casos famosos. O caso da menina Isabela Nardoni, morta pelo pai e a madrasta. O caso da Susana von Rostock. E parece que não. A frieza. Então, é essa coisa que Satanás queria enfiar em Jesus Cristo. Além disso, também tem outro detalhe que eu não posso deixar de passar, porque nós somos um povo estudioso e nós não podemos passar por cima da palavra sem conhecer a história, sem olhar o texto com o seu contexto. A gente tem que analisar tudo. Naquela época de Jesus, o templo era a única fonte de renda daquele povo. Assim. Então a corrupção naquele templo estava solto, né? Tanto é que um adorador levava o seu animal para ser sacrificado, vinha um empregado do templo e falava: olha, essa ovelha não presta, você vai ter que trocar essa ovelha. Ele ia, indicava: você vai lá na casa do fulano ali, que lá troca ovelha, que era tudo no pátio, esse comércio. Aí ele ia lá para trocar. Eu falei: eu troco, mas você tem que me voltar aí. E não era pouca coisa não. O adorador estava a quilômetros de onde ele morava. Eu não queria voltar, porque era muito dispendioso, já estava ali. Aí eu falei: mas eu não tenho a moeda do templo. Não, então
você tem que ir naquela casa de câmbio trocar. Ou seja, a ovelha dele iria ser trocada, ele era explorado pela ovelha, que a ovelha dele era sadia, era perfeita, não precisava de ser trocada, e ainda era explorado pela troca da moeda. E nessa situação, né, a tentação de Satanás até parece que tem lógica, que precisava de um conserto daquilo, precisava daquela situação, precisa e precisará, porque a gente vê o mau uso do nome de Deus, a gente vê esses maus hábitos de muitas igrejas, ressuscitando demônios e a todos os instantes. Todo dia tem um demônio numa igreja para ser retirado. Então, mas Jesus não queria, embora ele tenha a vontade de corrigir esse desvio humano, mas isso não era a intenção de Jesus. E essa confirmação, meus irmãos, a gente vai constatar em João 2, do verso 13 ao 17. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague, um chicote de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então Jesus tinha e tem vontade de corrigir os desvios humanos, mas eu não iria obedecer vontade de Satanás, né? E aí vemos para a terceira tentação de Satanás, porque Jesus também refutou essa pretensão de Satanás, dizendo, né, está escrito: não tentarás o seu Deus, né? E a terceira tentação que Satanás impõe para Jesus está no Mateus 4, né? Mateus 4, verso 8 e 9, né? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrares me adorares. Então Satanás, ele, quando viu que não conseguia convencer Cristo com aquela frase, está escrito, né? Ele muda de tática, fala: não, eu sou o seu concorrente, né? Eu sou Satanás, mas eu quero governar esse mundo por alguns dias, né? E Jesus refutou a pretensão de Satanás. Aqui no verso 10 diz: Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito:
ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, né? Como a gente vê, essa passagem aqui é uma hipérbole, é uma figura de linguagem exagerada, que é possível que naquele monte, se bem que onde ele estava havia Jerusalém e tal, mas eu não conseguiria ver o reino do mundo, eu não conseguiria ver a riqueza do Elcio que está aqui pregando agora nesse momento. Então ele não tinha, é uma hipérbole, é uma citação exagerada. Aí, mas ao contrário também desse reino que ele aparentemente mostrou, Jesus também viu o sofrimento do povo judeu. O povo judeu que naquela época estava sob o jugo das potências da época, como nós hoje estamos, né? Hoje nós vivemos sob o jugo do cartão, ou você trabalha ou você não come, ou você submete a alguma situação, ou você não é bem visto lá no conselho, lá no trabalho. O adventista é o povo que não trabalha, né? Nós levamos esse rótulo. Não trabalha no sábado, não trabalha no domingo. É engraçado, as pessoas sabem mais da gente do que a gente que vive a cada dia, né? Então, e a gente sabe, diante daquele panorama todinho, Satanás sugeriu a Cristo que não era preciso morrer na cruz, né? Porque o caminho mais curto era esse. Não precisava, ele sabia do projeto, porque Satanás ele não nasceu aqui na terra, não. Ele nasceu no lugar mais sagrado. Ele era o querubim guardador. É lá no santuário. A igreja adventista surgiu desse estudo, dessas pessoas lá atrás, 1940, 800, né? Foi por aí. Pessoas estudiosas. Então, meus irmãos, é por isso que nós devemos estudar, para quando chegar na hora da escola sabatina, a gente estar afiados, estudando a palavra, né? Não é só ouvir duas pregações, uma do professor da escola sabatina e o outro do pregador que vai pregar. Não, ali no momento da escola sabatina é o nosso momento da gente fazer a interação do nosso estudo, saber o que está certo, porque Satanás também fala a palavra de Deus. E a gente pode ser enganado por interpretações errôneas. Então nós temos um dever, a obrigação de estudar a Santa Palavra e toda a doutrina que provém dessa fonte, né? Então, e eu gosto aqui, porque quando Jesus, em Mateus 10, manda ele se retirar, mas tem uma passagem de Lucas capítulo 12, 13, né? Eu gosto muito dela, e logo em seguida que eu leio, eu vou dizer aos irmãos por que eu gosto dela, né? Lucas 12 a 13. Lucas 4, né?
Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Eu gosto disso aqui porque Satanás não tira férias. Ele deixou Jesus ali, mas falou assim: eu não vou embora, eu estou por aí, eu estou no encalço desse povo. Então, é isso que a gente, né, deve estar atento. Jesus Cristo, ao rejeitar as tentações de Satanás, cumpriu a grande missão que Deus deu a ele nos céus, né? Jesus não veio para fazer ou para viver por ele próprio. Ele veio cumprir uma missão. Porque quando o homem cedeu o direito desse mundo, da terra, né? Quando Adão e Eva foi enganados, Satanás passou a ter direito aqui. Tanto é que na primeira reunião de Deus com Adão e Eva, ele estava lá. E ele falou: o que você está fazendo aí? Eu estava rodeando a terra. Aquele casalzinho que você botou lá, ó, eu adulterei eles, né? Então, eu passei a ter domínio na terra. Então, foi preciso que Cristo viesse aqui na terra e morrer, porque só o sangue de Cristo é que é capaz de salvar pecado. Somente Cristo. Não tem papa, não tem ninguém. Não tem gente que vende umas toalhinhas de suor e tal. Não, é tudo mentira. A gente tem que saber o que é a verdade. Eu sou de origem católica, mas é isso que a gente tem que saber, meu irmão. A gente tem que ler, estudar e não ter medo de falar. Está errado. Só Cristo, só a misericórdia de Cristo é que me salva. Eu não preciso fazer sacrifício, eu não preciso fazer promessa para alcançar graça nenhuma. Quem vai me dar a salvação, o milagre, a graça, é só Jesus, é o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, lá em João 1, do verso 1 a 4, ele diz qual era a missão dele, de Cristo, que Deus colocou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então aqui está a confirmação do compromisso, qual que foi a missão de Cristo aqui na terra, né? Portanto, descobrimos quais foram as armas que Jesus venceu os enganos de Satanás, né? Descobrimos como que foi as armas que Jesus foi a oração, o relacionamento, o estreitamento. O quanto Márcia ficou alegre e eu fiquei alegre quando vi Márcia aqui. Por quê? É o nosso relacionamento. Márcia é enfermeira, né, Márcia? Técnico de enfermagem, colega da minha esposa. Então, uma relação de 20 anos. Então, quando a gente fala com uma pessoa que a gente conhece, é diferente. É essa relação, meus irmãos, que a gente tem que ter com Deus. E nós temos que ter um com os outros. Porque só Ele salva. Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. São frágeis.
Eu pego um carro dia 23 de dezembro de 2022. Vou para a casa da minha mãe, com a mãe da minha esposa, para comemorar o Natal. Natal que ninguém sabe que dia que Jesus nasceu. Mas vamos, é uma festividade. Não fui capaz de concluir a viagem e dar segurança para o meu filho necessitado. E hoje estou aqui, a família toda sofrendo, porque só quem conhece a depressão, só quem conhece essa tal de culpa, essa culpa que nós não devemos, sabe o que eu estou falando. E é por isso, meus irmãos, é que eu estou aqui. Não sei se conseguir saciar a sede de cada um, que eu não sacio, mas a palavra de Deus. É por isso que eu quero a cada dia, dentro do possível, orar em grupo e pregar a santa palavra. Amém. Amém. É isso. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe.